Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus enche o nosso coração. 1 Samuel capítulo 7. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava, o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel, mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico, foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, Mispa, julgava Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Depois da gente ver aquele momento, onde a arca do Senhor tinha sido roubada pelos filisteus e onde a arca passava, o juízo de Deus vinha, é no capítulo 7 que a gente vê o povo de Deus realmente sentindo necessidade, sentindo fardo pela glória de Deus. Irmãos, se a gente olhar na história bíblica, nós vamos ver que as sociedades e o povo de Israel, de maneira particular, passava por tempos de apostasia muito grande, tempos de esfriamento, tempos de afastamento do Senhor, e Deus sempre levantou pessoas para ter um peso, um fardo pela glória dele. Pessoas que queriam buscar o Senhor, mesmo nas gerações mais difíceis, como a geração do dilúvio. Deus encontrou Noé, um homem que clamou ao Senhor, que conheceu ao Senhor, que Deus pôde se revelar a ele. Mesmo na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, Deus encontrou Abraão. Mesmo no Egito, quando o povo de Israel estava ali como escravos, um remanescente clamou ao Senhor no início de Êxodo, e Deus levantou Moisés. E agora, irmãos, a nação de Israel estava sem a arca, estava sem a manifestação da glória de Deus entre eles, e às vezes muitos vão se acostumando com uma vida morna,
Muitos até vão tirando vantagens do tempo da apostasia para viver os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, viver na sua própria carnalidade. Mas no capítulo 7 de 1 Samuel há uma volta para o Senhor, há um desejo pela arca de Deus, há um tempo onde o povo de Israel percebe que eles precisavam se voltar para o Senhor. É interessante que a arca foi para a casa aí de Abinadab, no versículo 1, este homem recebe a arca na casa dele, ela ficou ali e foi ficando, e a Bíblia diz no versículo 2 que ficou 20 anos. Ou seja, durante 20 anos, o povo de Israel não se mobilizou para buscar o Senhor de todo o coração. Porque, irmãos, nós podemos orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, e fazer isso sem entendimento, sem todo o coração. Nós podemos fazer muitas coisas boas, inclusive, mas sem realidade espiritual nenhuma, só de maneira mecânica, ritualista. Ou seja, o povo de Israel, no versículo 2, diz que eles dirigiam lamentações ao Senhor, mas 20 anos se passaram sem que eles realmente buscassem a glória de Deus, a presença manifesta de Deus na vida deles. E é no versículo 3 que Samuel fala com a casa de Israel. Samuel então já estava aí, um homem maduro, um profeta de Deus, e ele tem uma palavra de Deus para Israel. Se realmente Israel quer a presença, a glória de Deus entre eles, Samuel diz: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor. Irmãos, se nós queremos a glória de Deus, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos quebrante a tal ponto que a gente o busque de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E Samuel nos mostra aí: se é de todo o coração, tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. A primeira coisa que nós precisamos fazer, se a gente quer buscar a Deus de todo o coração, é tirar toda a idolatria do nosso coração. Tirar todos os deuses que vão ocupando espaço dentro da nossa mente, da nossa alma, do nosso tempo, do nosso dia a dia. Porque a idolatria, irmãos, ela está na natureza humana. Nós podemos não ter ídolos feitos por mãos humanas, como a Bíblia tanto reprova, mas nós podemos ter ídolos no nosso coração que tiram a nossa intensidade para com Deus, o nosso amor ardente para com Deus. Então o primeiro passo para realmente buscar essa glória de Deus é buscar a Deus de todo o coração, tirando os ídolos que estão nos impedindo de render ao Senhor a verdadeira adoração. O Samuel ainda diz para Israel: preparem o coração ao Senhor. Nós devemos buscar a Deus, mas não é de qualquer maneira. A Bíblia fala muito sobre preparar o coração para Deus. O Senhor diz a Israel: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor. Quando a gente vai orar, quando a gente vai louvar, quando a gente vem à congregação, quando a gente vai ouvir a palavra, nós deveríamos preparar o coração, remover aquelas barreiras que muitas vezes estão dentro da gente, até para ouvir Deus, para receber a palavra. Porque Jesus fala na parábola do semeador que a palavra ela é lançada, mas se o terreno, o solo tiver espinhos, tiver pedras, a semente não frutifica. Nós precisamos estar removendo no nosso coração tudo aquilo que está nos distraindo de ouvir o Senhor, de receber o Senhor, de adorar o Senhor. Então prepare o coração. E Samuel ainda fala: sirvam somente a Ele. Quando a gente se volta para Deus, nós temos que ter disposição de estar servindo o Senhor. Servir ao Senhor não é apenas o que a gente faz na hora do culto. A gente serve ao Senhor 24 horas por dia. Você serve ao Senhor no seu trabalho. Nós servimos ao Senhor dentro de casa. Nós servimos ao Senhor servindo pessoas, servindo com alegria, sendo solidários, amando uns aos outros, cooperando uns com os outros, para que a gente possa realmente estar glorificando a Deus. Versículo 4, irmãos, nos mostra que o povo deste tempo realmente decidiu ouvir a voz profética. Versículo 4: então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins, os Astarotes e serviram só ao Senhor. Quanto tempo Israel
demorou para fazer isso. O tempo que eu e você demoramos para obedecer a Deus só vai ser prejudicial a nós mesmos. Eles demoraram tanto, mas enfim, eles se arrependem, eles começam um processo ali de volta para Deus. Eles tiram aqueles deuses e eles começam a servir ao Senhor. Este povo que estava tantos anos na apostasia, agora Samuel é levantado como este homem de uma nova geração, este homem que traz de novo o fardo pela glória de Deus para o meio do seu povo, o anseio pela presença manifesta de Deus. Samuel, ele marca essa transição de uma religião morta para um povo que busca a glória, a face, a presença de Deus, como nós precisamos constantemente disso. E Deus começa com indivíduos, Deus começa com despertamento pessoal, nos levando a buscá-lo no nosso quarto, nos buscá-lo a sós, e isso nós vamos compartilhando com outros, para que juntos a gente busque a glória de Deus, para que o Senhor seja exaltado. Mas Samuel tinha mais para falar para Israel. No versículo 5, Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Irmãos, quando nós nos voltamos para Deus realmente de todo o coração, quando nós queremos a glória de Deus entre nós, nós vamos buscá-lo individualmente, mas nós vamos nos unir para juntos buscarmos ao Senhor. Porque quando nós oramos juntos, nós já estamos mostrando que estamos dispostos a amar uns aos outros e a dar a Deus um coração quebrantado, que tem unidade, que tem realmente amor, perdão. Porque se eu oro, se eu louvo, se eu prego, mas o meu coração vai nutrindo amarguras, irmãos, eu vou estar enganando a mim mesmo. O povo se reúne ali com Samuel, e Samuel diz: se reúnam porque eu vou orar por vocês. Eles não só se reúnem, mas eles se submetem à autoridade espiritual de Samuel, um homem que Deus levantou. Eles reconhecem a autoridade dele, e ele vai orar pelo povo de Israel. O versículo 6 mostra que eles entenderam o que era preparar o coração. Eles derramaram diante do Senhor água, era uma maneira de ofertar ao Senhor, jejuaram naquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Há algo poderoso que acontece quando a gente reconhece que a gente pecou contra Deus. Nós podemos falar isso da boca para fora, podemos aprender a repetir isso, mas quando a gente reconhece: eu tenho pecado contra Deus, tenho pecado contra Deus em não amá-lo de todo o coração, eu tenho pecado contra Deus de nutrir no meu coração obras da carne, eu tenho pecado contra Deus de não estar realmente com o coração quebrantado. Irmãos, quando a gente reconhece isso, Israel reconhece, depois de tantos anos, e aí o que ocorre é que as consequências, os benefícios de uma volta para Deus, de uma busca para Deus, eles são rapidamente derramados sobre a nossa vida. O texto diz que quando eles se voltaram para Deus, os filisteus ouviram que eles estavam reunidos. Irmãos, o mundo espiritual, ele percebe quando nós estamos nos voltando para Deus. E os inimigos aqui, os filisteus, eles quando ouviram falar que eles estavam ali reunidos, eles logo se levantam para atacá-los. Há uma tentativa do inimigo de nos atacar, porque ele percebe quando nós estamos buscando a Deus, e o inimigo sabe que quando nós buscamos a Deus, irmãos, Deus vai fazer coisas extraordinárias. E os filisteus, quando ameaçam Israel, inicialmente eles têm medo. Versículo 7 diz que Israel teve medo, e eles falaram: Samuel, não cesse de clamar ao Senhor por nós. Perceba a diferença de quando lá atrás, no tempo de Eli, eles foram lutar contra os filisteus. Eles confiaram neles mesmos, eles acharam que a arca era um objeto que garantiria a vitória, uma visão meio que mística, supersticiosa. Agora não, agora eles creem na oração. Eles falam: Samuel, ore por nós, clame ao Senhor por nós. Confiança deles agora está no Senhor, a dependência deles agora está no Senhor. Eles sabem que teria que ser o Senhor para dar esse livramento. E Samuel, no versículo de número 9, diz que ele sacrificou ali um cordeiro, ele trouxe ao Senhor ali uma oferta, um sacrifício, um holocausto, clamou ao Senhor e o Senhor respondeu enquanto Samuel oferecia o holocausto. Enquanto ele adorava ao Senhor,
os filisteus chegaram, mas naquele dia o Senhor trovejou grande estrondo sobre os filisteus. Irmãos, quando nós consertamos a nossa vida com Deus, quando nós perseveramos em oração, em adoração, nós não vamos lutar diretamente com o inimigo. O Senhor vai lutar por nós. O Senhor vai à frente. O Senhor traz vitórias. Nosso papel vai ser orar, clamar, estar diante do Senhor, mas a vitória do Senhor vai ser tremenda sobre os nossos inimigos. E é isso que acontece aqui. Uma derrota tremenda sobre os filisteus. Versículo 11, os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus, os derrotaram. O Senhor então trouxe esta grande vitória. E Samuel, ele faz um ato profético, ele coloca ali um memorial, a palavra mais conhecida. No versículo 12, ele coloca uma pedra ali e ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel faz questão de mostrar que a vitória não veio por um acaso, não veio pela força de Israel e nem veio por ele. Ele faz questão de falar: o Senhor é quem nos ajudou, o Senhor. Ele faz um memorial. Nós temos que ter memoriais para que a gente se lembre do que Deus já fez na nossa vida sempre. O Senhor tem nos ajudado até aqui. Isso significa que Ele continuará nos socorrendo, nos ajudando, nos fortalecendo, quando nós buscamos a sua presença de todo o nosso coração. O texto fala que houve uma derrota tão grande que no versículo 13 diz que os filisteus nunca mais vieram até o território de Israel. Eles foram vencidos, devolveram algumas terras. É tremendo quando nós nos arrependemos de maneira sincera, buscamos ao Senhor, como que há uma restituição da parte de Deus na nossa vida, coisas que às vezes o inimigo está roubando da gente, alegria, paz, muitas vezes áreas da nossa vida que a gente servia a Deus com alegria, Deus traz uma restauração, uma restituição, e ali a paz sobre Israel. E o versículo 15 nos dá conta que Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, ou seja, Israel reconheceu que eles precisavam de homens de Deus para pastoreá-los, supervisioná-los. Samuel ia de cidade em cidade, supervisionando, ministrando a palavra, corrigindo. Sabe, irmãos, nós temos muita facilidade de perceber e corrigir as pessoas, mas como é difícil nós percebermos em nós o que falta e nos deixarmos corrigir. Que Deus possa nos dar um coração como Israel no capítulo 7, 1 Samuel, que nós possamos voltar a ter este fardo pela glória de Deus, este desejo, esta sede pela presença de Deus, e que isso nos faça buscá-lo de todo o coração, nos arrepender, nos quebrantar, orar ao Senhor e deixar que o Senhor esteja nos pastoreando, usando o corpo de Cristo, aqueles que nós nos relacionamos, para que a gente possa, irmãos, realmente experimentar essa glória de Deus entre nós, e o altar, como termina o capítulo 7 dizendo, o altar do Senhor esteja edificado no nosso meio. Vamos orar? Pai, que a palavra do Senhor traga vida ao nosso coração, que a palavra do Senhor traga realidade espiritual a nós. Senhor, nós queremos a Tua glória, nós oramos, cantamos tantas vezes clamando pela glória do Senhor, mas Pai, o nosso coração precisa ser inteiro para Ti. Espírito Santo, nos ajuda, nos mostra como estamos, para que o Senhor nos torne na maneira que o Senhor deseja que possamos estar, que nós possamos estar mais quebrantados, preparados e preparando mais o nosso coração para o avivamento do Senhor, para a glória do Senhor, que nós possamos levantar um altar pessoal, haja despertamento pessoal, mas que possamos também edificar um altar coletivo, onde realmente a glória do Senhor venha, o poder do Senhor seja derramado, os nossos inimigos sejam, os nossos inimigos espirituais sejam derrotados, para que a glória do Senhor seja vista, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que as nações conheçam o Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, que a glória do Senhor seja restaurada, a manifestação dela em nossa vida e em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.